Hoje a gente tinha atividade externa e por algum motivo não pôde comparecer, então eu pedi para a Keila fazer a apresentação que ela tinha feito lá no Congresso Brasileiro de Produção Assistida, em Maracaju, porque é um tema que é super importante. Depois a gente vai discutir um pouquinho também algumas formas de ajudar no tratamento dos nossos pacientes, né? Eu acho que é uma coisa super importante para a gente discutir. Então, vamos primeiro falar sobre o acolhimento do LGBTQIA+. Que eu acho que é uma coisa que é extremamente importante, e a gente tem, a cada dia, aumentado o número de pacientes que vêm aqui buscando esse tratamento. Keila, por favor, e obrigado por ajudar a gente nesse de última hora. Bom, queria agradecer primeiro a equipe, Juliana, André, Renato, Caio, de confiar em mim, levar esse tema para Aracaju, porque esse foi o tema que a gente apresentou lá. E foi muito significativo, muito importante. É bom que vocês possam estar aqui para compartilhar com a gente. Boa lembrança. A Juliana está falando que foi escolhido para apresentação oral. Então, eles me subiram, confiaram, deu tudo certo. Bom, o tema é a descrição da criação de um treinamento e a avaliação da percepção da equipe multidisciplinar no Centro de Reprodução Assistida, para o acolhimento das famílias plurais. Vamos lá. Bom, e o que cabia a gente realizar? A gente foi descrever o processo de desenvolvimento e a percepção e compreensão da equipe multidisciplinar para acolher as famílias plurais, compatíveis com as necessidades e as particularidades inerentes desse grupo. Então, a gente foi falar um pouquinho do processo que a gente realizou aqui dentro do Ideia Fértil. Bom, com a resolução de 2015 do Conselho Federal de Medicina, a gente entendeu que houve uma demanda muito maior dos pacientes plurais com a procura da reprodução humana assistida. E, com isso, a gente percebeu que a gente precisava se especializar, se adaptar para atender esse público. Eu lembro muito de uma fala que o Dr. Caio comentou, que é a evolução da espécie humana demorou muitos anos para acontecer, mas a reprodução humana assistida cresceu muito em um curto espaço de tempo. E eu também entendo que é o mesmo conceito aqui. De repente, a gente tinha uma família tradicional, e aí tudo se mudou, e a gente teve que se adaptar a isso. Bom, qual que é a abordagem que a gente procurou trazer? Uma abordagem humanizada, né? E trazer uma jornada além da medicina, além da técnica, trazer a empatia, a humanização, o respeito para com o paciente. E o que a gente foi buscar? Entender esse paciente. A importância de compreender as necessidades e as particularidades da família plural era importante para a gente atendê-lo melhor. Só compreendendo a gente consegue trabalhar, olhar e fazer melhor por ele. Oferecendo um ambiente acolhedor. Eu penso, se eu vou numa loja e não sou bem tratado, eu não volto. Se eu estou em algum centro de reprodução humana que está para cuidar do meu sonho, de construir uma família, e eu não sou bem tratada, eu não volto. Então, a importância de ter um ambiente acolhedor, um profissional que acolhe e atende bem, não precisa falar mais nada, né, gente? Compreender a importância do uso do nome social e a inclusão do parceiro. Aqui, a gente traz um pouquinho de quais foram as alterações do conselho, da resolução. Por quê? Foi incluso o nome social, que a gente chamava pelo nome que está no RG. E muitas vezes aquele paciente ele não se reconhecia. Mas, quando você olha para ele da forma que ele quer ser visto, faz toda a diferença.
Bom, a formação da equipe que fez todo esse estudo, que buscou esse trabalho. Como eu falei antes, é uma equipe multidisciplinar, com médico, enfermeira, psicólogo, assistente social e equipe de marketing. E o que a gente buscou? Preparar a equipe para atender esse paciente que é no aspas, né, gente? A gente tem aí, às vezes eu vejo filmes antigos, né, que a gente entende que tem a homossexualidade trabalhada e vista nesses filmes, mas a gente sempre fechou os olhos. Então, a homossexualidade não é nova, mas essa demanda cresceu muito agora. E qual foi a primeira etapa? E aqui a gente ainda estamos trabalhando, nós estamos ainda na primeira etapa. Essa primeira etapa a gente buscou reuniões com colaboradores, reuniões de departamento, e aqui vocês não participam desse processo, mas a gente trabalhou com os colaboradores no CIPA, abordando tópicos como definições do sexo, gênero, orientação sexual, preconceitos, dificuldades no atendimento, estranhamentos e como lidar com o novo. Essas eram uma das preocupações dos colaboradores. E o que a gente trouxe também? Muitas vezes a gente percebia dúvidas simples da equipe, como falar a sigla LGBTQIAPN+, que hoje sempre a gente percebe que abre o jornal e tem uma sigla mais, um termo novo. Como lidar com isso? Eu tenho, às vezes, conversas com a Thelma e eu acho excepcional, porque ela tem um conhecimento muito a fundo dos termos, da técnica, e aí a gente fica dialogando que o termo é importante, mas o respeito, lidar com o paciente da forma mais respeitosa e empática também é fundamental. Então, assim, se acontecer no atendimento de alguém esquecer, de alguém esquecer a sigla ou o termo como tratar aquele paciente, tá tudo bem. É só olhar para o paciente, pedir desculpa, genuinamente, claro, falar para ele que você errou e continuar. Ele vai entender que foi algo muito sincero. Se for. Bom, parte dos resultados que a gente quis trazer também foi... E, gente, que o ser humano aqui... Eu acho que volta. Obrigada. Então, aqui, parte dos resultados que foram reveladores para a gente, para a equipe, falando até o... Se aperta o vermelho, ele aparece de vez em quando. Bom, então, quais foram parte dos resultados? A transformação nas percepções da equipe. O que a gente conseguiu? O que a gente conseguiu entender? Os números, eles contam a história para a gente. Então, quem era que conhecia o acrônimo? E a gente percebe que quase metade aqui do colaborador, ele não conhecia esse acrônimo. E eu vou ser honesta com vocês, muitos termos eu não sei, né? Eu não lembro, ou eu esqueço. E aí, não lembro, esqueço, ótimo. E aí, o que a gente pensa? De novo, se há um respeito, se existe uma empatia, o paciente vai entender. Uma das outras perguntas que a gente levou para a equipe, eu não sei se vocês se recordam, mas a gente mandou esse questionário para todos os colaboradores, para eles responderem, que foram 10 questões, eu acho que 10, né? 10 questões para os colaboradores responder como que foi, quais eram as principais dúvidas que eles tinham para atender o público plural. E aí, uma das questões era, de uma escala de 0 a 10, quão preparado você se sente para atender esse público? E a gente percebeu que tinha aqui desafios e superações, como medos, inseguranças e as buscas por respostas. E além dos números, a gente observou uma mudança cultural. Porque quando você leva
o conhecimento daquele público e você começa a enxergar ele de uma forma mais próxima, traz ele para você, você muda o seu comportamento, você muda o atendimento, você atende melhor. E qual foi a conclusão desse trabalho? O futuro ele é plural. Eu espero que empático, humanizado e respeitoso. Mas não tem como a gente pensar mais que a família vai continuar tradicional. Não vai. Então, é óbvio, mudou e a gente precisa mudar com ele, né? Então, a revolução da medicina, ela vai vir, eu entendo que o atendimento, ele vai... Às vezes eu fico imaginando que daqui a pouco os consultórios estão com pessoas online, um projetor, e às vezes hoje a gente tem muito já consulta online, mas eu entendo que daqui para frente a gente vai trazer cada vez mais a inteligência artificial. E que daqui para frente também, ou no futuro próximo, a gente vai pagar muito mais caro para um atendimento humanizado. E com o comprometimento com a diversidade, sendo uma promessa para o futuro. As metas, então, maior adesão desse paciente e continuar sempre aperfeiçoando. E é isso, a gente prosseguir nas referências. Obrigado, porque fica aqui discutindo. Ele testa, né? Você consegue botar no Instagram? Pessoal, pode ir comentando. Puxa aí, gente. Boa, Keila. Bota aí, ó. Boa, Keila. Boa nada. Vocês que sabem apresentar. Eu que fico aqui toda me tremendo. Mas tem que Eu tô tímida, soltar. tá, gente? Tem que soltar. Quando aquela acabou a apresentação, não sei se vocês contaram, né? Não. A doutora Itomi foi lá falar com ela, nem sabia quem Não era. conhecia. Ela foi lá falar parabéns, foi falar que os centros de reprodução assistida precisam criar esses espaços mesmo para conversar, né, sobre as famílias plurais, LGBTQIA+. Eu achei bem bacana. Ela levantou a mão, ela estava bem feliz que ela estava lá. E ela foi lá, né? E foi legal também, assim, vocês não foram presentes, mas eu fiquei muito feliz porque eles trouxeram e falaram, nossa, que bacana, a gente não conhecia esse lado que vocês estavam implementando isso. E foi um insight que a gente acabou despertando para outras pessoas. Então, às vezes, para nós é o óbvio, né? Mas para o outro não é. Então, esse óbvio que a gente entende, se a gente levar, a gente acaba despertando insights com as pessoas. Então, eu fiquei muito feliz, muito grata. Foi uma apresentação oral, né? Não, e detalhe, eu cheguei achando que eu ia numa salinha pequena, eu falei, tá tudo tranquilo, a Juliana e a André, você tá bem? Eu falei, eu tô bem. Agora, quando me falaram assim, não, você vai no salão grande, eu falei, gente, eu não tô bem, mas não. Mas deu tudo certo. E acho que ela era a única assistente social do congresso também, que depois descobriram as pessoas, nossa, viu, tem uma assistente social, acho que nunca Era cheguei. meio que um bichinho diferente ali, né? Mas eu acho que é bem interessante a partir do momento que você, né, que a gente traz essa... Quando a gente lançou o IDEAFET Plural, chegamos até a cogitar de ter um espaço físico específico, né? E aí não, Que bom que optou por não. E eu fui uma das pessoas que fui contra. Eu acho que não tem inclusão se você não incluir, né? Se você começa a botar tudo muito separado, você está fazendo uma exclusão. Então tem uma outra clínica aí, alguns médicos montaram um espaço específico só para atender esse público e até onde eu sei, o negócio Posso não até está... comentar esse Pode. ponto? Então, a minha paciente, que é homoafetiva, e ela é uma apresentadora da CNN, ela chamou esse médico para que ele montou uma clínica só para atendimento rural. E aí ela fez toda a entrevista com ele na CNN e tal, né? E aí ela depois, não ao vivo, né? Não
não lá na entrevista, mas depois ela comentou com ele. Vocês não acham que se vocês estão fazendo isso, assim, não deveria ter membros da LGBTQIA+, na sua equipe, por exemplo? Porque o que você está me falando são 3 médicos mais velhos, homens, e tem 2 médicas, mas nenhum de vocês é LGBTQIA+. E que vocês estão pensando, pelo menos, em colocar na recepção, alguma coisa, já que vocês estão fazendo uma coisa separada para isso, né? Aí pegou ele de surpresa, porque ela me relatou. Ela falou, eu acho que isso aí não dá certo, é impossível, porque ela está fazendo um negócio completamente procurando um público, mas segregando ao mesmo tempo, né? Quer dizer, então foi a frase dela mesmo. Ela já está grávida, foi feita aqui no Ideia Fértil mesmo. Eu estou fazendo pré-natal, mas eu fiquei impressionado porque eles foram lá divulgar antes mesmo de ter começado. Eles só tinham um espaço físico e começaram já a fazer a divulgação. Eu acho, Emerson, que não foi para frente. Eu não sei. Não foi, até onde eu sei, não foi. Não sei se fechou. Mas, na realidade, a gente, quando montou o Instagram, logo que montou no primeiro post, choveu comentários de pacientes pró e contra, né? E de pacientes homoafetivos, né? Eu lembro uma médica homoafetiva que criticou e falou que isso não era inclusão, se estava fazendo uma coisa separada, né? E, enfim, a gente não montou unidade, montou o ideia, mas eu acho que com o tempo, o que a gente vê é que a gente montou um projeto, vamos chamar assim. E esse projeto, ele vem devagarinho, fazendo todo esse trabalho, é meio que automático, né? Todo esse trabalho de formiguinha que você mostrou, né? De conscientização, como o projeto está dentro da clínica, as pessoas vão se conscientizando dele. Eu acho que se a gente tivesse um espaço externo, por melhor que fosse, ele não criaria essa inclusão com o resto das pessoas aqui. Porque quem é daqui não ia entender nada de lá, porque não participa de lá, né? Então, na prática, a inclusão se o nosso Instagram, de repente, não é muito... Enfim, se ele não atende essa perspectiva de inclusão, não sei. Mas o projeto atende, né? Porque a gente trouxe esse projeto e isso todo mundo envolvido, a mim, não sei se está aqui, mas a gente se dedica bastante a isso. Eu acho que realmente a gente conseguiu criar uma inclusão. E de todas as clínicas que fazem reprodução assistida, certamente a gente está bem na frente em relação a isso. Divide opiniões. Por quê? A gente sabe que o público plural, ele quer um espaço só dele para se comunicar. Então, até aí, ok. Mas eu super concordo que a inclusão, e aí eu penso em inclusão como hoje, por exemplo, nas escolas públicas, ou escolas, colégios particulares, quando você pega aquela pessoa, aquela criança especial, aquele ser especial, inclui e coloca ele para conviver com os demais. E aí sim ele se sente parte. Então, mas eles procuram nichos. Então, por exemplo, a médica que fez o parto dos meus filhos era uma médica conhecida como médica vaginalista, que faz parto vaginal, faz parto desgarro, faz sei lá o quê. O público que procura ela é o público que se identifica com ela. Na reprodução, a gente não tem esse público que se identifica com o médico, ou está começando, por exemplo, um médico que seja gay, ou uma médica que seja lésbica, etc. Talvez até atraia, por quê? Porque o público se identifica mais com aquela ou aquele outro, tal, porque se sente mais confortável. Mas eu não acho que é o ambiente, e sim os nichos, né? Eu acho que são nichos. Eu acho que é tudo bem relativo, né, Valdemar? Desculpa, Caio, só para complementar isso. O quanto que a Juliana até já no passado discutia muito isso, o quanto que por exemplo, eu acho que até a experiência dela, que eu vou citar, né, antes da Juliana casar e ter filhos, eu lembro que algumas vezes ela falava assim, não, mas a psicóloga não precisa ter passado, eu não preciso ter filho para entender o que a paciente que não tem aqui está sofrendo, né? Não, ela não precisa ter câncer para entender como a paciente com câncer sofre. Mas certamente a experiência da maternidade para ela trouxe vivências que facilitaram muito o dia a dia dela, né? Porque ela passou por essa vivência. Eu não acho que o médico tem que ser homoafetivo para atender homoafetivo. Que o público pode querer procurar? Pode.
Mas, assim, ele pode procurar, como ele pode não procurar, né? Da mesma forma que tem aqueles que preferem ser nichado, como o Valdemar falou, e aqueles que vão procurar os profissionais pela competência e não pela orientação. Mas a reprodução, isso que eu tô falando, a reprodução ela não tem isso, né? Ela não procura um público específico. Eu não recebo no consultório desde aquela pessoa mais bicho crivo até o mais patricinho, entendeu? Assim, não tem isso. Agora, tem coisas que as pessoas vão naqueles nichos específicos, né? Então, na reprodução eu não vejo isso também. Não concordo com isso. Vamos. Não, deixa eu só, André, senão a gente vai muito na discussão. Eu só queria passar. Pode passar. Vamos. Esse é um paciente, um homem trans, é um paciente nosso, está fazendo preservação da fertilidade. Ele está aqui, eu estou falando coisas que estão públicas no Instagram, então, obviamente, não tem nenhum problema ético aqui, né? Pode passar. É um pouco aquilo que a gente não consegue viver e entender, né, claramente, mas é um dilema. Passa. Eu estou menstruando em busca dos óculos episódio. Oi, meu nome é Gustavo, para quem não me conhece, eu sou uma pessoa não binária gênero, faço tratamento de testosterona, mais especificamente 7 anos. Há 10 meses atrás eu decidi parar com o tratamento. A princípio não era para sempre, mas porque eu e minha esposa decidimos ter filhos e eu tinha tirado meu óvulo para inseminar ela. E para os óvulos estarem bem saudáveis, eu preciso ficar bom tempo sem testosterona, voltar a menstruar, fazer ainda 10 aplicações de estrogênio para amadurecer mais ainda os óvulos, poder fazer essa coleta para fazer depois a fertilização. Então chegou o momento, agora finalmente eu vou poder fazer o colete. O médico está chegando de avião, vou fazer 10 dias de aplicação e depois vou para São Paulo, no meio de ar. Gerei também como é que está sendo isso para mim, e ficar sem irmão no início, podendo complicar a falta de oscilações de humor, exatamente porque os hormônios tinham totalmente desregulados. Mas depois que ele regulou, mesmo que pro feminino, eu fiquei bem tranquilo. Na verdade, é até um tema que eu vou trazer para o próximo vídeo, estou me sentindo até bem melhor, menos estressado, menos negativo. Em relação à minha situação, isso está sendo difícil. Eu senti um fluxo muito forte, ficar 7 dias, depilação no clube, trocar a cada 2 horas, e as 46 horas. A pior parte está sendo essa, da dor, é tanto que eu chego a chorar. Mas é isso, gente, nada demais. No geral, está sendo uma fase bem tranquila, bem mais do que eu imaginava. No próximo episódio eu vou trazer um pouquinho mais para vocês sobre essa questão de tomar ou não tomar mais. Até o próximo. Eu estou menstruando, em busca dos óculos. Bom, acho que tem um outro que é interessante também, falando do tratamento. É esse. Como acontece a fecundação? Com Luísa Arana, direto do bar. Como acontece a fecundação? Então, gente, pode acender a luz um pouquinho. Pronto, Andréia, cadê ela? Foi embora? Ela tinha cirurgia. Ela estava com paciente individualizado. Bom, gente, obviamente, nós estamos diante de uma situação que a gente não foi treinado para entender, né? A gente foi treinado para cuidar do corpo masculino ou cuidar do corpo feminino. Esse foi o treinamento que todos nós recebemos, eu e todo mundo por aqui, né? Então, obviamente, tudo isso requer um aprendizado. E para você aprender, a primeira coisa que você precisa é empatia. A primeira coisa que precisa é entender que ali existe um indivíduo que, por diversas razões, que não vem ao caso, tem um comportamento e uma vida do ponto de vista sexual diferente da sua, né? É apenas isso. Então, obviamente, nós fomos educados para relações heteroafetivas, tradicionais, monogâmicas, e
Mas isso foi uma coisa que a gente aprendeu, né? Não é assim necessariamente. Se a gente for ver, em várias culturas, a poligamia é uma coisa absolutamente natural, né? O matriarcado é uma coisa que, em algumas sociedades, também é natural. Então, obviamente, a gente tem que passar a entender essa pluralidade da espécie humana. Faz parte da espécie humana. Por que para a gente isto fica sendo uma coisa chocante? Porque provavelmente a gente, nos últimos 3.000 anos, né? E quando eu digo 3.000 anos, eu estou falando aí de uma cultura judaico-cristã e com a ideia de muçulmanos também, isso entra, né? A gente foi preparado para ser monogâmico heterossexual. Bom, né? Obviamente, a gente volta a questões da pílula, que eu já falei isso aqui dezenas de vezes, não vou ficar repetindo, mas a hora que a gente progride com a ciência, a gente cria novos problemas, né? Então, eu tenho uma frase que eu digo, eu termino em várias aulas, que a ciência é a arte de resolver problemas criando novos problemas, né? Quer dizer, toda vez que a ciência progride, ela cria um problema novo, né? Então, o exemplo mais importante é a hora que fizemos motor a explosão de combustíveis fósseis, nós criamos esse monstro que está acontecendo aí, que é o aquecimento global. Então, resolvemos o problema da locomoção, da luz elétrica, resolvemos um monte de problema, mas criamos um problema que a gente não sabe resolver hoje. Às vezes a gente sabe, em teoria, que nós temos que diminuir a emissão de gases de efeito estufa, né? Vale isso a mesma coisa quando a gente criou a pílula, né? A gente criou a pílula. E aí? Não, hoje você tem vários países com crescimento demográfico negativo e que isso vai fazer um problema novo, que é uma população idosa muito grande, com uma força de trabalho jovem muito pequena. Entendeu? Como é que você lidar com isso, né? Como é que você vai pagar pensão não, aposentadoria para a maior parte da população, sendo que a menor parte da população é que trabalha para manter isso, né? Então, a ideia da pílula, e cada solução dessas traz um novo problema. Quer dizer, à medida que a gente aprendeu a fazer fertilização in vitro, aprendeu a congelar óvulo, aprendeu a congelar espermatozoide, nós criamos um novo problema, que não, na realidade não é um problema, porque é uma solução para um grupo de pessoas que eram absolutamente excluídas desse processo. Aí as pessoas podem virar e falar, mas não, mas a pessoa pode adotar. Não, adotar não é a mesma coisa. Adotar é um ato de amor, é um ato bacana, mas são coisas distintas, né? É como, guardando óbvio as devidas proporções, adotar um gato ou um cachorro. São coisas distintas, né? Você tem um gato para uma coisa, um cachorro para outra, e não dá para você misturar. Então, adotar é bom, é ótimo, mas as pessoas querem a ideia de gestar, parir, amamentar, ver o processo de crescimento daquele ser, aquela criança começar a sentar, começar a andar, começar a ir para a escola. Isso tudo faz parte de um processo que a gente aprendeu como sendo um bom processo. Novamente, a gente aprendeu. Porque para o índio, por exemplo, não é nada disso. Não é nada disso. Se você pegar 10 índiozinhos, dá 10 arco e flecha para ele, vai o cacique e vai ensinar como é que atira arco e flecha. Não precisa deste processo familiar. Então, obviamente, é uma estrutura familiar diferente, mas nós não somos mais índios, né? Nós não vivemos mais na oca, nós vivemos nessa sociedade. Então, é por isso que a gente traz esse tema
E esse tema ele tem que ser discutido direto. Novamente, quando a gente traz a questão da religião, né, a gente traz uma questão que eu acho que é fundamental, né, e que a gente tem que, individualmente, volto a dizer uma coisa que eu também digo toda hora, individualmente eu posso ter a conduta que eu quiser para mim, mas o centro de reprodução humana do ideal fértil, não. Né? Eu tenho que ter uma postura adequada frente aos seres humanos, de uma maneira geral. Né? Então, o que acontece? Quando uma religião quer impor um tipo de comportamento, porque ela diz que aquele comportamento é um comportamento que foi passado, obviamente, quando alguém escreveu a Bíblia, né, ele era um ser humano que escreveu uma coisa que estava de acordo com os costumes e com as necessidades de 2000 anos atrás. Ele não pensou naquilo que a gente está vivendo hoje, porque era um ser humano que escreveu. Não era uma... E até onde consta para mim, só Moisés recebeu direto. Né? Mas ninguém recebeu direto e não houve essa comunicação de Deus com os apóstolos para escrever os evangelhos. Né? Então, não é uma coisa que a gente possa dizer, a espécie humana recebeu... Não recebeu. Pelo menos não consta isso na Bíblia. Né? Então, eu acho que a gente tem que levar em consideração essas questões. Quer dizer, a ideia de que uma religião quer impor um tipo de comportamento para um grupo de pessoas é uma ideia que, para mim, é descabida. Né? E é disso que a gente tem que conversar quando a gente pega, porque eu não tenho nada a ver com o fato dele ser trans. Não tenho. O que eu posso ter a ver com a vida dele? Nada. Não tenho nada e não posso ter nada e não posso querer impor algum tipo de pensamento. Então, acho que essa é a grande discussão, né? É o que a gente tem que fazer enquanto clínica. Né? E aí eu concordo que a ideia de você segregar é uma ideia ruim. Isso já deu errado muitas vezes. Né? A hora que você segrega, tá aí o gueto de Varsóvia na Segunda Guerra. Então, não é uma coisa saudável. Né? Eu acho que você tem que as pessoas têm que ser incorporadas à sociedade da melhor maneira possível. Né? Você pode discutir como é que vai ser essa incorporação, mas elas têm que ser incorporadas como todo ser humano tem o direito de participar da sociedade. Né? E esse é o fato. Todo mundo tem direito. Mas, Caio, sabe o que eu acho que tem? É uma coisa também, tudo isso que você falou, mas é uma coisa de geração. Né? Porque hoje as mudanças no mundo estão tão rápidas, acho que nunca foram tão rápidas, por toda a característica de conectividade, que você pega a geração e também por uma influência muito menor, está muito menor na educação da igreja. Você pega as principais escolas de São Paulo hoje não tem influência direta de religião. Né? Então, como tinha no passado, como teve na minha época. Os jovens hoje, eles não precisam explicar nada disso, eles vão achar estranhíssimo. Tanta aula para explicar a inclusão. Já é automático a inclusão. Né? Já tem crianças na sala que mostram sua orientação abertamente. Estou falando de 12, 13, 14, 15 anos. Se entrar em qualquer escola hoje, as crianças lidam com isso muito. O desconforto é nosso, não é deles. Né? Então é engraçado isso, porque esse choque ele é muito da geração mais velha. A geração mais nova, ela já aprende diferente. Né? Por mais que vai ter preconceito, vai cair no mundo, vai
mas é muito menos do que hoje, né? E aí você vê a maneira como, não sei, você pega, por exemplo, eu vi uma aula no curso da USP, que eu fui dar, uma aula, esse ano, eles colocaram na palestra de LGBT, eu não me lembro o nome dele, ele atende lá ele tem um ambulatório de LGBT dentro da HC, e ele atende trans. E ele é homoafetivo. Mas a aula, ele transcorreu assim, foi a pessoa que eu vi falar mais livremente sobre o assunto, porque ele usa todos os termos, e se ele erra termo, ele tem zero constrangimento, porque ele é homoafetivo. Né? E ele é assumido, etc. Então, ele mesmo errou um negócio. Aí falou assim, não, acho que isso não é o jeito certo de falar, mas tudo bem. Ele mesmo corrigiu, mas, assim, zero desconforto na aula. Né? Daí você assiste a aula de qualquer pessoa hétero falando de LGBT, a pessoa, em algum momento da aula, você vê que a pessoa daquela pensa para falar. Né? Mas o errado, eu acho, é esse, a gente querer pensar para falar, tem que ser natural. E é isso que eu estou falando da geração dos mais novos. Eu vejo, por exemplo, meus filhos falam disso. Minha filha já com 22, ele com 16, mas eles falam disso com extrema naturalidade. Mas isso é uma verdade relativa para alguns grupos sociais. Não necessariamente sim. você encontra o mesmo tipo de inclusão em algumas escolas. Você ainda tem... Não, mas o que eu te digo que está melhorando. Não, é que você ainda tem duas coisas. Por exemplo, o Colégio Sion, o Sacré-Cœur, todos esses colégios continuam existindo de alguma forma e continuam negando tudo isso. Né? Então, na realidade, eu acho que existe um movimento da sociedade tentando fazer melhorar, mas existe um movimento da sociedade tentando fazer com que isso não aconteça. E alguns países andando para trás. Prova disso, exatamente, prova disso é que você tem a eleição do Trump, que você tem a eleição do Bolsonaro, que são grupos que estão agindo, indo contra esse tipo de raciocínio. Então, essa discussão é uma discussão ampla, né? Por isso que eu acho que a única questão que a gente tem que discutir é a questão do direito da pessoa. E eu acho também que talvez tirar essa palavra inclusão, eu não sei, está me incomodando um pouco inclusão não é, né? As pessoas são diferentes, né? É diverso, então não é, nossa, a gente tem que incluir. Essas pessoas são as que mais morrem, né? Eu acho que essa tem uma grande diferença, porque a cada 2 dias um deles morre, né? Então, a gente hoje está falando deles terem filhos, deles congelarem ovos, congelarem sêmen, mas eles ainda estão morrendo, né? Exatamente. Eu levei um trabalho agora num congresso enorme, tinha quase 2.000 pessoas de psicanálise em Campinas. Levei um trabalho sobre, ninguém me perguntou nada na mesa sobre pessoas LGBT trans. Ninguém, nenhuma. Inclusão na realidade, né? Não acho que é errado, não. Eu acho que na realidade ele traz a ideia de aceitação, entendeu? Mas a gente não tem que aceitar, a gente tem que respeitar cada um. Essa é a questão. Né? Mas a ideia da aceitação, ela é uma ideia que está intimamente relacionada à questão religiosa. Porque definiu-se isso. E, na realidade, eu vou dizer que a vida biológica ela se resume a uma questão, né? É uma curva de Gauss. Tem gente que está aqui na curva, tem gente que está lá, e uma grande maioria está por aqui. Mas quem está aqui não está errado, e quem está aqui não está errado. Então, não é uma coisa que a gente tenha que querer impor, né, o que é certo e o que é errado. E eu acho que essa é a grande discussão, né? A gente conseguir se liberar desses preconceitos para parar de querer impor as nossas coisas. Né? E isso é um processo. Né? E é um processo pendular, ele vai e volta. Por isso que eu acho que essas... Mas eu acho que a gente está caminhando por isso. Sim, sem dúvida. Eu acho que a gente tem uma
eu detesto esse termo, mas a gente tem uma elite, né, que está se movimentando muito favoravelmente a esta inclusão, né, mas tem ainda um grupo que se contrapõe fortemente a isso, né? Se contrapõe fortemente no sentido de, por exemplo, querer indicar para a Suprema Corte do país um indivíduo pela religião. Se o Estado é laico, essa discussão não existe. Essa que é a grande questão. E aí a gente tem, obviamente, a gente tem indivíduos que trabalham a favor? Tem. A ministra Nancy Andrighi, do STJ, oh, meu Deus, não, do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, vai a favor. Entendeu? Mas tem juiz que nega ainda. Entendeu? Quer dizer, um juiz que coloca as questões de ordem religiosa à frente daquilo que a lei prescreve. E eu acho que essa discussão a gente tem que estar o tempo todo fazendo. Por isso que eu achei interessante a gente colocar a Keila hoje para a gente discutir. E eu gostaria que todo mundo falasse um pouquinho, porque eu acho que vale a pena a discussão. Mas olha a importância. Hoje ainda, em 70 países, a homossexualidade é crime. Então, assim, eu super concordo com a fala do Dr. Emerson, que ele fala, hoje a gente tem um nascimento de pessoas que já convivem com isso e que vão mudando gradativamente. Mas essa mudança vai demorar, né? Porque ainda é crime, ainda é um preconceito, ainda é velado, ainda mortes existem, né? E isso tem que sim ser trabalhado constantemente para que nós mudemos o nosso pensamento, conseguimos respeitar antes de qualquer coisa, porque por mais que a gente não lembre de termos ou de muitos acrônimos, mas se a gente respeitar com base, com empatia, com humanização, a gente tratar o nosso paciente dessa forma, minimamente a gente está caminhando muito bem. Agora, eu acho que não são pessoas fáceis, né? Eu lembro que o Igor estava lá com a gente no simpósio, eu falei alguma coisa na sala de paciente para ele, ele ficou super bravo comigo. Eu e o Aristides, a gente fez uma live com ele, e o tempo todo ele incomodado. Agora, no congresso de psicanálise, eu estava vendo a Patrícia Porchat, que é uma psicóloga que trabalha há anos com pessoas LGBT, ela tem um trabalho muito legal, acho que até é legal a gente poder, talvez, chamá-la para o simpósio. E aí uma moça trans fez assim na plateia, tinha um monte de gente, ela virou e falou assim, tudo bem, eu sou uma mulher trans, para quem nunca viu, eu tô aqui, prazer, ela fez, de uma maneira muito agressiva, né? Então a gente tem que estar ali disponível para eles e também aguentar um pouco forte. Mas eu acho que você falou uma coisa, bravos, né? Ju, você falou uma coisa que é fundamental, né? Que é a ideia de que todas as pessoas que estão nos extremos da curva, né? Ou que estão de lados menores da curva, tem essa questão de, muitas vezes, ter a agressividade, né? Como resposta àquilo que a sociedade já fez com eles. Mas é isso, né? Então, a gente tem que entender, na ideia do acolhimento, né? E aí a ideia da empatia, que é a ideia de que essas pessoas estão sofridas, né? Estão acuadas. Então, é a gente que tem que suavizar, não é a pessoa que vai suavizar. Que ela não vai, a pessoa. Já está armado. Né? Já está armado. Então, quem tem que desarmar, cabe a gente. Né? Cabe a gente entender que a vida foi difícil para aquela pessoa e que, portanto, por conta dessas questões mesmo, quer dizer, 70 países ainda condenam o homossexualismo, então isso continua sendo uma questão que leva a essa agressividade por conta deles, e a gente tem que estar desarmado. Porque se a gente não estiver desarmado, o choque é direto. Então, eu acho que é uma coisa...
acho que lá atrás, como eu atendi muita dor pélvica crônica, né? Era uma paciente que vinha sempre agressiva, né? Porque ela já tinha passado por 20 médicos, já tinha feito tudo, e ela vinha sempre. Então, a gente tem que aprender que a gente vai suavizar a pessoa, que a gente vai. E as siglas são só para definir o que aquela pessoa é, mas é uma besteira. Entendeu? Porque o que importa é a gente atender e entender a necessidade do outro. Não é a sigla, né? Se é lésbica, se é gay, se é bi, se é pan, se é. Eu, na realidade, olho as siglas e fico sem entender por que dividiram ali algumas coisas. Porque, para mim, pan ou bi fica muito próximo, né? Acho que é a necessidade do nicho que o Valdemar falou, né? Eles sentem a necessidade. Não, você pode falar, não, bi, tudo bem. Não, mas sabe o que acontece? Você pega, por exemplo, eu já tenho algumas aulas, eu procurei entender, mas na realidade, quando você vai procurar entender, você vê que não tem entendimento, porque entre eles não tem entendimento. Né? Então, por exemplo, qual é a diferença de gay e queer? Na prática, também não é um consenso isso, né? Mas, por exemplo, tem muitos, no caso do então, você pode falar, tá? Né? Você tem, eles têm até uma profunda falam, conhecedora. Eu não me identifico com esse estereótipo do gay tradicional, que é o cara da academia, que é todo grifado de marca, de não sei o quê, todo fortinho, etc. Então, ele não quer, se ele não tem esse estereótipo, ele não quer ser chamado assim, né? Porque ele não pertence a esse. Mas veja, daí eles inventam uma ou outra, inventa queer, amanhã vai ter outra, e a sigla vai subindo, né? Porque cada vez você fala, não, isso não sou eu. Então, por isso que eu falo, esse caminho da inclusão está errado. Porque senão vai ser um alfabeto que começou com um GLS, né? A sigla era GLS, e depois mudou e cada vez tem mais letras. Mas, e daí, assim, ninguém vai saber o que é. Né? Talvez o caminho seja esse, ter tanta letra que ninguém sabe mais o que é, e daí fica normal ser qualquer coisa. Ser o quê? Só Z, ser X, Pode falar, uma questão. Talvez o caminho não seja saber o que é. Talvez o caminho não é você olhar para o outro e deduzir quem ele é, mas perguntar. A diversidade é tão imensa, é tão grande, que eu acho que abre espaço da pessoa sair da sua zona de conforto, virar para outra pessoa e dizer: quem é você? Como você gostaria de ser chamado? Como você se reconhece? Eu acho que as pessoas, elas montam muito estereótipos. Elas deduzem muito quem são, quem é o outro. Sim, mas, por exemplo, na prática, a gente tem assim, eu sou João, estou conversando com ela, que é Maria, heterossexuais. Eu pergunto o nome dela, não pergunto mais nada. Então, porque eu tenho um entendimento, existe o respeito dentro do entendimento de um estereótipo que é aceito. Isso tinha que ser aberto para todo mundo. Qual é o seu nome? João? Se você qual é o seu sexo genético? Isso que a gente tem que evoluir, entendeu? Para não importar o sexo genético, importa qual é o seu nome. E quando a pessoa fala, sou João, se ela é Maria, não importa. Mas é isso que ela falou. Quer dizer, reconhecer o que a pessoa é e aceitá-la. E aceitar total. Por isso que as siglas também estão erradas. Porque você tem o preconceito começa com a criação das próprias siglas. Que se segrega dentro do. Então, mas veja, nós estamos. A gente tem que pensar que, na realidade, a sigla pouco importa. Né? Voltando à nossa curva... As pessoas querem ser respeitadas. As pessoas querem ser respeitadas. Tanto faz o que ela faz, como ela faz sexualmente, porque isso não é um problema nosso. Mas o problema é que eu acho que o que ele não pode fazer sexualmente é criancinha, bichinho, essas coisas, né? Porque aí você está falando de a força. Isso não pode, né? Criança, bicho, a força, isso não pode. O resto, se for consensual, o que a gente tem a ver com isso? O que vai influenciar na sua vida se uma pessoa tem uma relação com outra e eles são homossexuais?
Eles estão lá entre quatro paredes, fazendo o que eles querem, não tem nada com isso. E as pesquisas das famílias também, das crianças nascidas, que às vezes as pessoas perguntam, né? Perguntam para vocês, para mim perguntam, como são essas crianças, como são os adolescentes. Tudo normal. As pesquisas estão ótimas. Tudo normal. E agora tem uma outra pesquisa, que é um psiquiatra aqui do Brasil, que ele fala que o mais importante é o casal ser diferente, né? Não são duas mães, até casais héteros ou casais homossexuais que são muito parecidos, não é bom para a criança, né? O importante é já demonstrar essa diferença, que acho que é o que a gente está falando aqui, né? De poder respeitar o diferente. Bom, então eu acho que essa é a ideia. Alguém quer falar alguma coisa a mais disso? Não? Tá bom. Keila, vamos só falar um pouquinho, não tem nada a ver com isso, mas as modalidades de possibilidades de desconto no tratamento ou de facilitação no tratamento. O que a gente tem hoje no Instituto? Alguém sabe? Karina, você sabe tudo que a gente tem? Tudo, talvez não. Então, fala para a gente o que você sabe. Triagem, então, inicial. Normalmente o casal manifesta alguma dificuldade financeira e a gente explica que tem dois setores, né? Um do financeiro e um setor da assistência social. Então, são setores separados, né? A gente faz um encaminhamento, a Keila chama esse casal para uma entrevista. E aí, eu acho que cada um vai ser inserido nessa modalidade. Antes a gente tinha a questão da doação compartilhada, né? Então, a paciente ela poderia trazer uma paciente ou outras pacientes. Isso é doação solidária. Para obter o desconto. Agora, de forma pontual, qual é esse desconto por doadora trazida? Eu não sei. Beque. Não, continua. Tá. Existem os programas de doação, a gente pode se dizer altruísta, que a paciente, a depender do número de ócitos maduros que ela faz a doação, ela obtém uma porcentagem de desconto no tratamento. E aí a gente tem que primeiro fazer uma triagem para ver se essa paciente se encaixa, se adequa, né? Então, se ela tem uma boa contagem de folículos plantares, a idade preconizada, né, com o CFM, os exames todos normais, sem alterações. E aí tem também aquele casal que tem toda uma avaliação através de olerites, documentos, a parte social, né, qual é a necessidade. Daí eles têm uma reunião de feedback com a Keila para saber a porcentagem, se é 10, 20, 30%. Eu acredito que são esses, pensando aqui os programas, mas podem ter outros, eu estou enganada. Bom, foi bem, Karina. Tivemos algumas alterações e aí a gente está aqui conversando em reuniões, que a gente mudou algumas coisinhas. Quando finalizava, tem um martelo. Antes, desculpa, aqui. Deixa eu te interromper só para falar uma coisa. Na realidade, para quem não sabe, o Instituto DEAFET não tem fins lucrativos, né? Então, obviamente, a ideia é a gente conseguir tratar o maior número de pessoas possível, porque esse foi o DNA da criação do DEAFET. Num determinado período, a gente passou por um dilema, que era custo muito baixo de medicação, por exemplo, versus resultado. E aí a gente foi ampliando, né? A gente começou lá atrás com citrato de clomifeno, só que a gente atingia taxas de gravidez de 17, 16, entre 15 e 20%, só para posicionar. E, obviamente, o custo da fertilização era tão alto que, de repente, talvez valesse um investimento de medicação para que a gente chegasse não mais a 20%, sim a 40%, ou dobrasse, mais que dobrasse,
a taxa de gravidez. Então, esse foi um dilema que a gente viveu lá atrás, em 2008, 2009, né? Entre 2002 e 2009. Vai. E aí a gente abriu aqui, né? Mas o importante é que vocês entendam que o DNA do Instituto Ideia Fértil é um DNA que, como não visa lucro, visa a saúde sexual e reprodutiva dos nossos pacientes. Continua. Bom, o que é importante a gente saber? No Ideia Fértil, a gente tem hoje 3 possibilidades de contribuir no tratamento do paciente. Então, a gente vai focar por ordem de importância. A primeira é com a doação, seja compartilhada, que é quando o paciente está em tratamento, doa os óvulos, e com isso ela obtém um desconto. E a segunda é a doação solidária, que é quando o paciente traz outra mulher para doar e obtém desconto no tratamento. Isso é acumulativo. Quanto mais doadores trouxer, mais desconto tem. Podem trazer homens também, tá? Também é acumulativo, obtendo desconto. A segunda possibilidade... Desculpa te cortar. Acumulativo até quanto? As pessoas, todo mundo precisa saber. É Até fundamental, o médico tem que saber. Até a gratuidade. Então, é possível até a gratuidade. Isso. Não, Então, ou mais. Se a pessoa trouxer mais, mas o valor não é a gente não vai Então, ressarcir o dinheiro para o paciente. Mas se ela trouxer 10 doadores, está ótimo. Importante, para cada doação, importante, para cada homem que o paciente trouxer ou ele doar, o casal obtém R$ 2.500 de desconto. Para cada mulher, é até R$ 5.000. Por quê? Porque é de acordo com a quantidade de ócitos maduros que aquela paciente conseguir. Veja, então, por isso que eu quis trazer isso para a discussão, porque, na realidade, gente, uma das coisas que é importante em relação a isso que a Keila está falando é a ideia de que o desconto só é obtido quando o paciente termina o processo de doação. Isso significa fazer o cariótipo, passar na psicóloga, passar na assistência social, passar com a entrevista da enfermeira, fazer tudo isso e aí começar a colher, né? Colher os exames, micoplasma, clamídia, etc., né? O que significa que o cariótipo demora no mínimo 30 dias. Então, qualquer processo de doação vai demorar no mínimo 45 dias. Tá? Então, acho que isso é importante. É importante que vocês entendam isso, né? Que falem com as pacientes, olha, o processo só termina quando colhe, né? Quando eu tenho óvulos viáveis, quando eu tenho sêmen armazenado. Por quê? Porque, senão, eu vou lidar com uma questão que o Instituto não tem gordura para lidar, que é a inadimplência. Não é só a inadimplência financeira que a gente não tem, mas se, por exemplo, eu faço um processo desse, dou desconto, e o camarada vem e colhe uma amostra e depois não colhe, o que aconteceu? Eu gastei dinheiro com o cara e não posso usar a amostra. Entendeu? Então, é um processo complicado. É por isso que a gente só dá o desconto ao final do processo. Continua. Para homem, são 5 coletas que ele tem que fazer. O Ivan pode falar um pouquinho melhor, mas eu não recordo o tempo de cada coleta. É uma semana? Intervalo? Tem pelo menos 2 dias de abstinência. Tá. Pode ser a cada 2 dias. Então existe esse intervalo, mas ele precisa fazer essas 5 coletas. E para a mulher, então, ela precisa finalizar todo o processo, então ela tem que realizar todos os exames e fazer essa doação. Por isso que é importante chegar ao final, porque a gente vai saber quanto foi de ócitos maduros coletado para saber a porcentagem de desconto, que vai de 40 até 100, dependendo de quantos ócitos conseguir. De 40 a 100. Isso, por cada doadora. Então, começa de 40 e vai até 100. Esse 100 seria o valor de R$ 5.000 por doador. Tá? Segunda opção, então, seria quando a gente entende que o paciente não quer se expor, não quer doar. Antes de passar na segunda opção, esse 100% de desconto seria até 2 funções? Não, um ciclo 100. Um ciclo. Um ciclo 100. Tá? Porque a gente não pode
garantir... Primeiro, eu não tenho como garantir que venha o número de ócitos maduros. Segundo, eu não tenho como garantir... Porque, veja, eu não tenho como garantir gravidez. Eu não tenho como garantir absolutamente nada. Então, não são 2 tratamentos, é um tratamento só. Se ela for fazer outro, se precisar fazer outro tratamento, por isso que a gente coloca, o desconto ele não é cumulativo, senão vira bagunça. Não, mas sobrou 2.000 aqui. Não sobrou nada. Não, quer dizer, de repente ela poderia pensar, faço 2 ciclos, um eu ganhei 2, 3.000 e fechou o ciclo. Exatamente. Não é isso. É sempre 1 e 1. E outro. Veja, isso que você está me perguntando, né, a gente do ODK já passou por esses problemas, por coisas que médicos falaram para os pacientes. Então, é super importante a gente discutir isso, porque não tem, o desconto não é cumulativo, sobrou. Trouxe 4, gastei 12.000, agora eu tenho mais 8.000 na minha conta. Não tem. Não tem, porque, veja, a gente, para fazer isso, gasta medicação, gasta agulha, gasta anestesista, gasta médico, gasta tudo. Então, a conta tem que fechar. Se eu ficar dando ciclo sem parar, eu não fecho a conta. Então, recrutou todo mundo, obteve desconto, finalizou o processo. Se quiser novamente, é outro processo. Bom, para a nossa segunda opção é quando o paciente passa no acolhimento, e aí a gente faz uma avaliação socioeconômica, que é através de uma entrevista, para a gente entender melhor qual que é o momento financeiro daquele paciente, recolhe documentos para que comprove tudo que ele está falando, e aí a gente vai buscar, então, esse desconto, que pode variar entre 20% à vista, a gente está em negociação. Ela sempre quer mais. Lembrando que o princípio do Ideia Fértil é atender com qualidade e a maioria dos pacientes com renda mais baixa. Mas, enfim, para hoje a gente tem 20% de desconto no tratamento à vista e 15 vezes com juros ou 12 vezes sem juros, né? Então, a gente dá ou uma opção para o paciente ou outra. Então, a gente vai conversar com ele, entender o que é melhor, o que vai contribuir naquele processo. Com isso, a gente, 15 dias depois da evolutiva, ele inicia o processo com vocês. Só parando um pouquinho, a maior parte dos nossos pacientes não tem limite no cartão para o tratamento, né? Então, mas, veja, isso é uma outra coisa que eles podem fazer, que é pegar 3, 4, 5 cartões da família e fazer uma soma e pagar. O que eu não posso fazer é, por exemplo, fazer 12 vezes no boleto. 5 vezes no boleto, ou qualquer coisa no boleto. Por quê? Porque nós não temos gordura para inadimplência. Entendeu? Então, do cartão, é o cartão que vai lá brigar com ele. A gente recebe, ou tem lá os recebíveis dentro de cartão, e estamos resolvidos o nosso problema. Mas a inadimplência é uma coisa que a gente não tem como lidar. Por isso que a pessoa pode pegar 3, 4, 5, 10 cartões, quantos forem, para poder fazer esse pagamento. Tem um detalhe, o cartão ainda não está embutido no custo operacional. Sim, ainda tem essa perda. E a perda de dinheiro investido, que também é uma perda. Que, tecnicamente, o IDEA está investindo para o paciente. Então, é isso que eu passo para ele. Olha, o IDEA está arcando com juros para você. Então, é a nossa forma de contribuir no seu tratamento. Né? Mas essa divisão é uma coisa que tem que ser com a Keira, né? Não é uma coisa que o financeiro lá decide. O financeiro decide até 5, né? Isso, 5. E é 5%. O paciente parcelar em 12, 15 vezes, Sem passar com acolhimento. No financeiro é assim, se o paciente está na segunda tentativa, ele tem 5% de desconto. Se eu estiver errado, você me corrige. E ele parcela em 5 vezes sem juros. Então, no financeiro, direto com a Silmara e com a Andréia, é isso. Se ele apresenta para vocês em atendimento alguma dificuldade, encaminha para o acolhimento, a gente senta com ele e estuda qual a melhor oportunidade. E para a nossa terceira tentativa, a gente tem uma parceria com a empresa que é a Unifisa, a empresa de consórcio, que a gente já falou com vocês,
Então, existem aqui N possibilidades que eu consigo imaginar, que é, se o paciente está com vocês, vai fazer uma tentativa, mas vocês sentem que precisam de mais, e a gente entende que aquele paciente só tem recurso para uma tentativa, a gente pode encaminhar ele e fazer 2, 3 mais tentativas, que potencializa a chance dele gestar. E aí, se ele tem aquele recurso, que ele faz uma tentativa naquele momento, ele também pode fazer o consórcio e fazer mais tentativas futuras. Então, aí é sentar, conversar, e eu passo isso para eles. Se vocês sentirem a necessidade, algum incômodo do paciente referente à parte econômica, encaminha para o acolhimento que a gente trabalha essas questões. Esqueci de algo? 2, 3 meses de fila de experimente, né? Do consórcio? Não. Não tem de acesso a você para poder... Não, a gente não está com muita fila de espera, não. Eu tenho reforço, temos a Luísa, estagiária de ciência social, então vocês podem encaminhar tranquilamente, tá? Consultas online, presencial. Alguém aqui conhece alguma outra clínica que tem assistente social? Porque não existe. Não existe nenhuma outra que tenha isso. E é por isso que eu falei para vocês. A gente tem um DNA de não visar lucro, né? Faz parte do nosso DNA, ensino, pesquisa e assistência, e não ter lucro. É isso que a gente faz. Então, a ideia de ter um assistente social é de poder fazer toda essa avaliação, de poder ajudar nessa inclusão, fazer todo um processo que é totalmente diferente de outras clínicas. Então, acho que isso é um dado importante. Rafa, esquecemos alguma coisa? Alguém quer fazer? Jéssica, esquecemos? Silmara, esquecemos? Não. O pacote de 3 tentativas, tem desconto. Sim, o pacote de 3 tentativas tem desconto. O que é? Do Steam tem desconto. Do Steam tem desconto. Aí essas coisas todas têm desconto. Né? Eu acho que a opção do consórcio é uma opção extremamente interessante naquela paciente que vai fazer preservação social da fertilidade, né? Porque é um paciente que não tem tanta necessidade de ser rápido. A paciente que está na fila, né, para doação, para recepção de óculos, né? Então é uma coisa interessante. Keila, como é que está o nosso engajamento? Isso eu não sei mesmo, não pergunto. Da paciente que vem oncológica e precisa agilizar com o plano de saúde. Que hoje o plano de saúde é obrigado a pagar o funcionamento novo. A gente tem... Com ação já está... Não, está. Processo contínuo. Processo contínuo. Se a gente não está trabalhando nisso, a gente precisa, porque as clínicas aí estão trabalhando bem isso. A gente precisa atuar mais, porque eu atendi uma apenas, então a demanda para mim... Porque o convênio não paga por livre e espontânea vontade, ele precisa ser acionado. Sim. Ele é obrigado a pagar, mas inicialmente, quando a paciente faz o contato, ela encontra um caminhão daí tem um modus operandi. Tá cheio de advogado que faz isso. Essa paciente que eu atendi, ela informou que tem que se entrar com uma ação judicial para que ela consiga, mas que sim, existem casos que foram conquistados. Então, o caminho está muito fácil de conseguir, mas é isso que eu precisava falar. Porque toda a jurisprudência já está... mas de repente falar com o nosso jurídico, porque é um... Não, eu acho até, gente, que a gente pode disponibilizar o nosso jurídico para essas pacientes. Eu tive que escrever semana passada no relatório, posso colocar também, que eu coloquei reclamação de máscara, aquela nossa cara de por que fazer medicina, toda essa parte. É uma ferramenta para porque eu não pede relatório médico por que ela teve que fazer essa. Só uma coisa importante, gente, que eu lembrei agora, quando a paciente ela consegue ser sorteada no consórcio ou quando ela tem ela está no consórcio, existe uma demanda que eu vou encaminhar para os médicos, que se ela tem uma prioridade médica, uma questão clínica importante, eu vou pedir para que elas vão para vocês, para que vocês prescrevam para mim uma cartinha falando que ela tem uma urgência clínica para realizar o tratamento. Só para a gente conseguir colocar ela na fila de prioridade aí, tá bom? Uma coisa que eu ia perguntar hoje, falando família, eu esqueci.
a gente vê com muita frequência, mas representa mais ou menos que fatia de atendimento nossa aqui, já bate uns 20%, ainda está nos 10%, Acho parece que que é um número entre 10 e 20, né, Rafinha? A gente de gays e lésbicas. Hã? Você fala Tem mais de 10%. no Brasil? Não, aqui no DFL. Mais de 10%. Mais de 10% de certeza absoluta. Chega a representar, porque é muito frequente a gente. Mas homens é muito pouco. Homens Muito pouco. Acho que existe aí um nicho de mercado que algumas pessoas ocuparam, bem ocupado. 10%. Ou mais, Emerson. Eu vou te dizer que deve estar beirando os 20%. Porque todo mês sempre tem de ciclos iniciados, às vezes bate 8, 10, bastante. Casal competitivo. Feminino, É a situação mais comum mesmo, né? A situação das lésbicas, até porque também é a situação mais fácil de solução, né? Do ponto de vista médico. Mas 10%, Rafael, como 20%. É você que não atende, né, Emerson? Não, Você cara, mas atende isso é pouco. algo como 20 ciclos, é muita coisa. É isso. tem bastante na doação. Eu atendia bastante, casal afetivo, elas doam e depois elas vêm fazer. É de grande. Talvez seja dessa causa, né? Porque a gente está falando de FIV só. Não, Que não tem da essa doação. congelamento também. Não, você fala no geral. As duas pedem Mas congelação. às vezes a gente nem sabe. É bastante. Mas sem post, né? A gente podia, já que Dá pra gente levantar esse número do projeto já, né? Bom, gente, alguma outra coisa? Obrigado pela presença de todos.